É exatamente assim que o espírito atua sobre a matéria, tem que ter afinidade. Ele não tem afinidade direta com a matéria densa, mas tem afinidade com essa matéria sutil, que é a base. São as partículas primitivas que estão lá na base da formação de todo o universo. E tudo que tem no universo são feitos, como está lá no livro, da aglomeração dessas partículas. É como se Deus tivesse lá um jogo de Lego e fosse juntando para montar aquelas pecinhas, e, de acordo com as estruturas, é cada substância que aparece. Então, é o fluido cósmico universal a origem de tudo, e é aí que começa a história do Espiritismo, no sentido da influência. Como se dá isso? A influência do pensamento na matéria, do espírito. Pensamento contínuo, não para de pensar. Então, quando eu penso, eu movimento essas partículas sutis, em que o meio de propagação é o fluido cósmico universal, como o som se propaga no ar. Então, é por isso que o comportamento moral do indivíduo, ele provoca desequilíbrio no perispírito, que é o corpo sutil, conjunto perispiritual, atravessa ali e um dia vai pipocar no corpo. Isso nós estamos falando nos desvios morais do indivíduo. Mas a gente também ataca o corpo de fora para dentro. Quando a gente se embebeda, então, bebe muito álcool, faz isso com constância. E você embebeda o fígado do corpo físico. O que vai acontecer? Eu estou embebedando o corpo físico, o fígado do corpo físico, e o fígado do corpo espiritual está absorvendo as camadas sutis do álcool, as moléculas sutis do álcool. Então, o meu corpo espiritual está sendo afetado também. É como se eu amassasse a forma do bolo. Aquela forma retangular, eu amassasse aqui. Qualquer bolo que eu fizer vai vir sem um dos cantinhos. Então é isso que acontece quando eu ataco fisicamente o corpo com essa característica, a ponto de desequilibrar o órgão do corpo espiritual. E quando eu encarno, aí eu vou ter uma cirrose hepática sem justificativa. Porque eu já vou nascer com aquele desequilíbrio pelo meu comportamento numa encarnação anterior. Então essa visão, ela é muito importante a gente ter, e esse é o futuro que a gente vai ver. Quando se entender isso de uma maneira completa, o médico, além de tratar do carro, ele vai cuidar do piloto. E se o problema não tiver a origem no carro, ele vai virar para o piloto e vai falar: meu amigo, você está dirigindo bem, você cumpre as leis de trânsito, ou você destrambelha dirigindo, você atravessa o sinal, acelera muito, anda acima da velocidade, que equivale a você não seguir a lei de Deus. Então, todo ato falho, todo desvio nosso da lei, ela cria um desequilíbrio no conjunto perispiritual. E isso vai eclodir no corpo físico. Por quê? Porque o corpo espiritual, ele é a matriz do corpo físico. E André Luiz fala para nós que nós temos uma estrutura do corpo espiritual com órgãos, que só difere do corpo físico no campo genésico e digestivo, com alguma alteração, mesmo assim, naqueles espíritos que já se afastaram da animalidade, ou seja, já estão mais evoluídos. Enquanto nós estivermos ali no encarna e desencarna na Terra, nós vamos ter essa estrutura. Então é só lembrar que no plano espiritual, a colônia do nosso lar, que é próxima aqui à Terra, como várias outras colônias, eles se alimentam do caldinho, de um alimento mais sutil, que é mais de acordo com a característica do corpo espiritual. Então, a gente pode lembrar até que nosso lar, os habitantes do nosso lar, fizeram uma revolta lá, querendo alimento mais denso. E o governador lá do nosso lar falou: não, senhor, tem que acostumar com esse alimento aí. Então, nós temos que considerar que o corpo espiritual tem uma estrutura, tem órgãos. E esses órgãos, eles são afetados também pelo nosso comportamento
material aqui, como esse exemplo que nós demos do álcool, que funciona também para o fumo, para outras drogas, que nós vamos afetando o funcionamento até chegar a macular, nesses ataques físicos, a forma. Mas tem os comportamentos morais, que o desvio da lei vai fazendo com que a minha própria consciência marque um desequilíbrio no corpo espiritual. E aí vem uma estrutura que se tem que entender, que a gente não vai entrar aqui muito em detalhes, porque não vai dar tempo. Mas a estrutura, o espírito tem no seu primeiro evoltório, o conjunto perispiritual, e aí, dos ensinamentos de André Luiz, nós temos o corpo mental, que é o primeiro evoltório do espírito, é aquele corpo mais sutil, que vai estar com o espírito para sempre, vai ficando cada vez mais sutil até chegar ao corpo mental. O corpo mental é o quê? Exatamente a consequência da experiência mental do espírito, do que ele vivenciou. Então, quanto mais moralizado ele for, mais sutil é o envoltório dele, o perispírito, até chegar nessas camadas mais interiores. Então, o espírito, quando ele entende que ele errou, que ele infringiu a lei, assume a culpa, ele vai cumprir aquilo que a gente sempre aprendeu. Observou o erro, identificou a sua culpa, se arrependeu e vai redimir. Esse é o processo de expiação. É expurgar esse desequilíbrio do corpo físico, do conjunto perispiritual, lá no corpo físico. E quando fizer isso, ele vai expurgar, ficou no corpo físico. E é como a gente aprendeu lá na obra básica. Aí o corpo físico funciona como mata-borrão da alma. O desequilíbrio fica no corpo físico e o espírito segue, vamos dizer assim, livre daquela mácula.